Igreja querida, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Graças a Deus por estarmos aqui iniciando mais uma semana na presença dEle, louvando a Ele, cantando juntos em adoração a Ele, e também com esse momento de estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E hoje o tema da nossa mensagem ventila justamente esse nosso relacionamento com a palavra de Deus, o nosso relacionamento com a Bíblia. Mas antes quero deixar aqui as nossas boas-vindas, quero abraçar você que está visitando a gente, seja aqui no templo ou através do nosso link no YouTube. O nosso desejo é que o Senhor continue abençoando, edificando, fortalecendo e também salvando o seu coração diante de tudo aquilo que estamos fazendo aqui para a glória tão somente dEle, para a glória tão somente dEle. O que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Amém. Meus irmãos, Colossenses capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17, nós temos um texto bíblico que fala ao nosso coração sobre a centralidade da palavra de Cristo. A centralidade da palavra de Cristo. E Colossenses 3, do 16 ao 17, os irmãos também podem acompanhar no nosso data show, no nosso slide, diz isso, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu confesso a vocês que esses versículos bíblicos são um dos meus versículos preferidos da Bíblia, sabe, o texto que eu mais gosto de ler, de reler e de meditar na palavra de Deus. O que mais sempre me encantou, o que mais sempre chamou a minha atenção nesse texto bíblico aqui, é que Paulo, mesmo usando poucas palavras, mas ele traz com muitos detalhes como funciona a vida de uma pessoa centrada na palavra de Jesus. Paulo está mostrando para nós como é a rotina, como é o dia a dia de uma pessoa que leva a Bíblia a sério. Ele está mostrando como é a caminhada de uma pessoa que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, que prioriza a Bíblia, que prioriza a palavra de Deus sobre todas as coisas. É bem verdade, meus irmãos, que hoje nós vivemos num cenário evangélico, onde muitos ditos crentes têm negligenciado a importância da palavra, onde muitos crentes têm colocado a palavra de Deus, não em primeiro, mas às vezes em terceiro, em quarto e talvez em quinto, 10º lugar, na vida que eles vivem. Uma geração de evangélicos que muitas vezes têm vivido mais de acordo com o próprio coração do que de acordo com a revelação de Deus na Bíblia, que tem vivido, que tem agido mais de acordo com os impulsos que surgem aqui dentro do que com as palavras que estão registradas aqui fora na palavra de Deus. Mas é nesse texto bíblico que Paulo mostra para nós que o verdadeiro crente, que o cristão sério e bíblico é aquele que vive de acordo com a palavra, é aquele que vive como o Senhor Jesus Cristo disse lá no deserto, é aquele que vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. São crentes que priorizam a palavra, crentes que estão centralizados na palavra de Cristo. E aqui nesse texto o apóstolo Paulo, ele vai descrever essa centralidade da palavra de Deus, essa importância da palavra de Deus, pelo menos em 4 áreas da nossa vida. Paulo vai dizer que a palavra de Deus tem de ser central no nosso coração, tem de ser central também na nossa comunhão, tem de ser central na nossa adoração e também na condução da nossa vida. É com essas 4 ideias aqui que o apóstolo Paulo vai nos apresentar com muita clareza a relevância única e especial que a palavra de Deus deve ocupar em nossas vidas. O primeiro assunto então de Paulo é dizer que a palavra de Deus ela precisa ser central aqui dentro, no nosso coração. É a palavra que deve encher a gente por dentro. Ele diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Quando Paulo usa essa expressão, a palavra de Cristo, ele está simplesmente se referindo a tudo aquilo que o Senhor Jesus de forma direta, e também se referindo a tudo aquilo que os outros ensinaram sobre o Senhor Jesus Cristo. Em nossa época, podemos dizer, uma vez que a palavra agora está completa, como não estava nos dias de Paulo, nós podemos dizer que essa palavra de Cristo que ele menciona aqui é toda a palavra de Deus. É o Antigo e o Novo Testamento. Isso porque Jesus Cristo, ele é o coração da Bíblia.
Tudo que está registrado na Bíblia, ou é uma preparação para Jesus, ou é uma ilustração de Jesus, ou é uma profecia que aponta para Jesus. Jesus é o coração dela, é o coração, é o epicentro, é o sol, é o coração da palavra de Deus. Então, profecias, visões, preceitos, mandamentos, narrativas, histórias, a sabedoria, a poesia, as canções, as visões, tudo que está escrito aqui na palavra de Deus, encontra o seu propósito e o seu cumprimento em Cristo. E é justamente essa palavra que nos revela a glória do Senhor Jesus Cristo, que nos revela a sua centralidade, a sua importância na história, não só do mundo, mas na nossa história pessoal, na história da salvação. É essa palavra que Paulo diz que deve habitar no nosso coração. E quando Paulo fala sobre coração, vocês sabem, ele não está falando sobre esse órgão físico que a gente tem aqui dentro, bombeando sangue para tudo que é lá no nosso corpo. Quando Paulo fala sobre o nosso coração, como até está em algumas traduções aqui, a palavra estando em nosso coração, ele está falando sobre a sala de controle da nossa vida. Ele está falando sobre aquilo que nós somos por dentro. Ele está falando sobre a nossa alma. Ele está falando sobre aquela parte do nosso ser que é a parte mais decisiva de quem nós somos, aquela parte que define todo o resto. O coração aqui nada mais é do que o lugar onde nossas vontades, alegrias, tristezas, desejos, pensamentos, sonhos, o lugar onde tudo está acontecendo, é no volante, é na direção da nossa vida. E é justamente lá onde a palavra de Deus deve estar, é na parte mais importante de quem você é, no seu coração. Quando Paulo estava escrevendo isso aqui, ele estava escrevendo para uma igreja de Colossos, que estava enfrentando um perigo muito sutil com falsos mestres, adeptos de uma seita chamada gnosticismo, que se aproximaram daquela igreja, tentando seduzir aquela igreja, com ideias completamente erradas, ideias completamente inverídicas, ideias completamente equivocadas, dizendo que a salvação seria alcançada se eles guardassem uma certa dieta alimentar, através de um ascetismo, dizendo que a salvação ela seria alcançada por meio de um conhecimento secreto e obscuro de Deus e de Cristo, que nem os apóstolos tiveram, dizendo que a salvação seria alcançada através do legalismo, ou seja, eles iam obedecer certas regras, e aí conseguiriam receber a própria salvação, e é justamente no meio de toda essa conversa para boi dormir, que o apóstolo Paulo alerta de modo claro, que eles deveriam rejeitar aquilo tudo, que eles deveriam dar ouvidos tão somente à palavra do Senhor Jesus Cristo. E qualquer coisa que não estivesse em harmonia, consonância e concordância com essa palavra, deveria ser rejeitada. E queridos irmãos, isso aqui continua sendo uma verdade em nossos dias. Porque assim como acontecia lá na cidade de Colossos, em nossa época, nós vivemos em um mundo onde muitas ideias equivocadas sobre a vida, sobre Deus, sobre salvação, têm sido anunciadas por aí afora. Nós vivemos em um mundo onde muitas visões distorcidas sobre a vida têm sido, pregada como uma opção para a gente viver. Porque nós vivemos num mundo que é moralmente confuso, não existe mais esse negócio de certo e errado, tanto faz, pode ser certo para você, pode ser errado para mim. Nós vivemos em um mundo que é sexualmente pervertido, no ambiente sexual é um vale tudo, e o importante é o prazer, o importante é a felicidade momentânea. Nós vivemos em um mundo que é religiosamente cego, um mundo que apregou que todas as religiões levam a Deus, que todos os deuses são iguais e que todo estilo de vida vai terminar no mesmo canto, no mesmo céu. Um mundo politicamente corrompido, um mundo ideologicamente ignorante, um mundo que muitas vezes está tentando a gente acreditar em ideias que não têm nada a ver com Deus. Mas o que Paulo está ensinando aqui é que o nosso coração deve não só filtrar isso tudo, mas deve rejeitar isso tudo. O nosso coração precisa ter espaço tão somente para aquilo que está na palavra de Cristo. O que deve encher o seu coração, o que deve encher o coração de vocês, diz o apóstolo Paulo, não é a filosofia dos gregos, não é o ascetismo dos gnósticos, não é o farisaísmo, é a religiosidade dos fariseus. O que deve encher o coração de vocês não é as correntes filosóficas, ideológicas, morais que está dominando o mundo da nossa época. O que deve encher o coração de vocês, diz Paulo, é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo enche vocês, porque é assim que essa palavra, meus irmãos, ela vai habitar ricamente em nossos corações, é quando a gente dá ouvidos tão somente para elas. E de fato é a palavra que Paulo usa aqui, né? A palavra de Cristo habita ricamente. Essa palavra ricamente aqui significa abundante, extravagantemente rico, significa uma coisa ampla, uma coisa enorme. É nesses termos aqui que o apóstolo Paulo está descrevendo o espaço que a palavra de Deus deve ter na nossa vida.
O ponto simples do apóstolo Paulo para a gente aqui, irmãos e irmãs, é que nós como crentes não podemos nos contentar com um contato superficial com a palavra de Deus. Não dá. O nosso contato com a palavra de Deus não pode ser um contato raso e superficial. Por quê? Porque a Bíblia não é um mero acessório na vida do crente. A Bíblia não é um negócio assim secundário, dispensável, um negócio que de vez em quando a gente lê quando surge aquele gosto leve, mas depois a gente já abandona porque é como se fosse uma coisa opcional, um detalhe da nossa vida. Não, a palavra de Deus, ela precisa ser o coração da nossa vida. É termos em nossa alma uma sede profunda pela palavra de Deus. É termos um esforço prático e constante em fazer com que esse conteúdo aqui esteja também aqui dentro. Esteja em nossos corações, e isso, como Paulo vai dizer aqui, de forma rica. Não de forma pobre, mas de forma rica. O crente não tem a obrigação de ser rico financeiramente falando, como a teologia da prosperidade prega, mas biblicamente falando, acerca do conhecimento do seu Deus, o crente tem a obrigação de ser rico. Rico espiritualmente falando. Rico da palavra de Deus. É fazer aquilo que o apóstolo Pedro disse, lá em 2 Pedro 3,18, é estarmos todos os dias da nossa vida, crescendo na graça, crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vivemos hoje numa geração evangélica que sofre com o analfabetismo bíblico. Crentes que procuram Hebreus no Antigo Testamento, crentes que procuram Crônicas no Novo Testamento, crentes que se perguntam se Sofonias é um livro bíblico. São pessoas que, infelizmente, não estão familiarizadas com a palavra de Deus, mas a diferença que nós fazemos desse mundo é justamente nesse ponto. É quando nós valorizamos a Bíblia. É quando nós tratamos a Bíblia como a maior riqueza da nossa vida. É quando nós damos à Bíblia o lugar mais espaçoso e significativo no nosso coração. Caso contrário, irmãos, nós estamos pecando contra Deus. Às vezes a gente pensa que a Bíblia é um livro à parte, né? Não, eu dou muito valor para Deus, mas eu não dou valor para a Bíblia. Irmãos, o valor que nós damos à Bíblia, a palavra de Deus, diz muito sobre o valor que nós damos ao próprio Deus. É impossível dar valor a Deus, amar a Deus e querer Deus se não queremos a palavra, se não damos valor à palavra, se não vivemos na palavra. É impossível, não dá para a gente separar. Então, se a sede que a gente tem, sabe, se o espaço, por exemplo, que a Bíblia ocupa no nosso coração, ou na nossa vida, é simplesmente o espaço do armazenamento que ela ocupa nos nossos celulares, se o espaço que a Bíblia ocupa em nossas vidas é simplesmente o espaço daquela estante empoeirada ali na nossa casa, se a nossa sede pelas coisas desse mundo, se a nossa vontade de conhecer as coisas desse mundo supera a vontade de conhecer a Jesus na Bíblia, nós estamos pecando. Se nós estamos mais interessados em séries, notícias, política, filmes, esportes, jogos, redes sociais, cursos, desenhos, entretenimento, negócios, mais do que na palavra de Deus, nós estamos pecando contra Ele. Nós estamos colocando em terceiro, quarto ou quinto lugar aquilo que o próprio Deus coloca em primeiro lugar. Meus irmãos, eu não estou dizendo que é errado ter a Bíblia no celular, que é errado acompanhar a política, que é errado estudar, se divertir, não é. Eu estou dizendo que o nosso contato pessoal e constante com a palavra de Deus deve ser maior do que tudo isso. Deve ser maior do que qualquer outra coisa em nossa vida. Porque a riqueza bíblica é mais importante, meus irmãos, muito mais importante do que a riqueza desse mundo. Mas além dessa palavra estar ricamente em nossos corações, essa palavra também tem de estar permanentemente em nossos corações. Paulo vai dizer assim, que a palavra de Cristo habite em vocês. É como se Paulo estivesse dizendo que a palavra ela não pode ser uma visitante no nosso coração. Tem de ser um habitante, é diferente. O visitante é aquele que vem e vai embora. O visitante é temporário, é passageiro. Já o habitante é aquele que chega e permanece. É aquele que continua lá. É essa imagem que o apóstolo Paulo vai trazer aqui para mostrar a constância que a palavra de Deus tem no nosso coração, no coração do crente. Sabe qual é a imagem do texto aqui que Paulo fala sobre essa ideia da palavra habitar? É o dono de uma casa. O visitante chega na casa, mas ele vai embora. Mas o dono da casa não. O dono da casa ele está sempre lá. O dono da casa tem a chave de cada cômodo. O dono da casa tem a liberdade de arrumar a casa, ornamentar a casa como ele bem quer. O dono da casa tem a liberdade de andar, sabe, em todos os quartos, em todos os cômodos, em todos os espaços da casa. Essa palavra que Paulo vai usar para descrever como é que a palavra de Deus está aqui dentro. A palavra de Deus não está assim no cantinho do nosso coração, não está na despensa, não é uma intrusa, não é uma mera visitante, sabe, que vai e depois vai embora. Não, ela é a dona da nossa casa, é a dona do nosso coração.
ela entra em qualquer área da nossa vida. Não existe isso do crente. Olha, a palavra de Deus, ela vai guiar a minha rotina ao domingo à noite, mas a palavra de Deus não vai guiar a maneira como eu lido com o meu dinheiro. Isso aqui é eu que lido. A palavra de Deus não vai guiar a maneira como eu namoro, a maneira como eu me comporto na família. A palavra de Deus não vai guiar a maneira como eu sou um profissional lá fora. Não, a palavra de Deus, ela vai guiar só aqui, minha vida religiosa. Não existe isso. A palavra de Deus tem de ser a dona, ter a liberdade e a constância de estar em nosso coração e arrumar o nosso coração como ela quiser. É por isso que a palavra de Paulo aqui, que ele usa, é uma palavra imperativa, não é uma opção, é um dever, é uma ordem, é um mandamento. É a palavra de Deus estar constantemente afetando, transformando e moldando o nosso coração. Então, meus irmãos, não se trata só da gente ler a Bíblia aos domingos à noite quando estamos aqui. Não se trata só da gente ler a Bíblia quando estamos nas programações da igreja. Meus irmãos, não se trata nem mesmo da gente ler a Bíblia apenas no momento devocional e depois se esquecer de tudo que a gente leu. Mas se trata da gente estar, sabe, fazendo com que essa palavra, ela venha habitar constantemente no nosso coração, como está no Salmo 1. Bem-aventurado é aquela pessoa que medita na palavra de Deus dia e noite. Ela pode não estar com os olhos dela na palavra, mas a mente dela, o coração dela está na palavra. É a constância da palavra de Deus habitando e transformando no coração do crente continuamente. Continuamente. Então é assim que ela se torna o centro do nosso coração. É quando a gente lê, persevera e se submete a ela com toda a nossa vida. Mas além disso, outra centralidade que a palavra de Deus também tem de ter na nossa vida, agora a gente parte do individual para o comunitário, para a nossa vida em comunhão, é que a palavra de Deus, como Paulo vai dizer aqui, ela precisa ser central na nossa comunhão, no relacionamento que nós temos uns com os outros. Não só no relacionamento que você tem consigo mesmo, mas no relacionamento que você tem com os seus irmãos na fé. E isso acontece como? Paulo vai dizer, isso acontece primeiro através do ensino. Instruam uns aos outros. Essa aqui é uma consequência natural do que Paulo vem tratando. Aqui a gente observa uma ordem, sabe? Se você tirar uma peça aqui, o resto cai. É uma ordem. Paulo disse o quê? Que a palavra de Deus tem de estar dentro do povo, dentro de cada coração. Quando essa palavra, ela está dentro do povo, quando cada crente lê a Bíblia, medita na Bíblia, tem constância na Bíblia, essa palavra de Deus também vai estar aqui, ó, entre o povo, entre nós, sabe? É uma palavra que ao mesmo tempo, ela enche o nosso coração, mas ela não só enche o nosso coração, ela transborda do nosso coração. Sabe aquele copo d'água que você deixa assim no bebedouro e depois se esquece, quando você olha ele está transbordando para fora, derramando água na casa toda? É essa a ideia que Paulo está tratando aqui. É uma palavra que enche a gente de tal maneira que ela transborda aqui para fora, ela transborda para a nossa vida comunitária, para a nossa vida de fé, para a nossa vida compartilhada com irmãos e irmãs que Deus colocou na nossa vida. Irmãos e irmãs que Ele colocou na nossa vida. É por isso que Paulo está destacando aqui, que além do crente, ele encher a si mesmo, ele precisa encher os outros. Porque o crente não é um armazém, o crente não é um açude, está só acumulando. O crente não é uma dispensa acumulando, não, um depósito, não. O crente, ele é um canal. Ele está enchendo a si mesmo e ao mesmo tempo ele está sendo usado para encher os outros. Ao mesmo tempo que ele está vivenciando coisas com Deus, conhecendo a Deus, sabe? Sabendo de experiências com Deus, ele também usa tudo isso para abençoar os outros. E como Paulo vai dizer aqui, isso acontece através do ensino, né? Acontece através do ensino. Não é a única forma do crescimento acontecer entre nós. Paulo vai falar sobre cantar, vai falar sobre aconselhar, mas a principal forma da gente crescermos juntos espiritualmente é através do ensino. É através da educação espiritual. É quando nós crescemos juntos ao ouvirmos a palavra de Deus. O que está acontecendo nesse momento? Na exposição da Bíblia, na explicação da Bíblia, na pregação da Bíblia, na instrução da palavra. É assim que a gente cresce uns com os outros, ouvindo e valorizando o ensino. Meus irmãos, para o crente, pregação, ensino, explicação da palavra é coisa séria. Nós precisamos valorizar a nossa educação espiritual. Nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos para onde estiver uma boca aberta falando sobre a palavra. Seja num culto como esse, de domingo à noite, num culto de quarta-feira, que a gente sempre tem, de oração e doutrina, onde a gente estuda de maneira mais pormenorizada a palavra, seja numa escola bíblica dominical, seja num grupo de estudos bíblicos, seja num sermão que a gente escuta na internet, claro, um sermão de procedência, né, porque tem muita coisa doida na internet. Um sermão de procedência que a gente escuta na internet, mas o fato é que nós devemos valorizar cada oportunidade que temos de ouvir a palavra, especialmente
nessa geração de crentes na qual a gente vive. Nós vivemos numa geração de crentes que ela está disposta a trocar o ensino da palavra de Deus por qualquer esquina, por qualquer calçada, por qualquer filme, trocar o ensino da palavra de Deus por qualquer rede, trocar o ensino da palavra de Deus por qualquer navegada nas redes sociais, por qualquer programa de televisão, por qualquer banco de praça. Sabe, é uma geração de crentes que muitas vezes, até quando eles vêm ouvir a palavra de Deus, parece que eles vêm com indiferença, parece que eles vêm mais para ouvir um certo ritual do que para de fato ouvir a palavra de Deus, confrontando e transformando o coração. É como se qualquer alternativa do mundo lá fora se tornasse mais atrativa e preciosa do que a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E é por isso que a igreja evangélica está aí, com índice de analfabetismo bíblico lá em cima. Por quê? Porque é, infelizmente, uma geração que não valoriza o ensino da palavra. Mas como Paulo está mostrando aqui, uma das implicações da palavra de Deus ser central na nossa vida é valorizarmos o ensino, ensinando, instruindo, educando uns aos outros. Mas além disso, esse crescimento espiritual, essa centralidade da palavra, acontece através do aconselhamento. Paulo vai dizer isso, aconselhem uns aos outros. O termo específico que Paulo usa aqui para aconselhando, ou aconselhem uns aos outros, significa basicamente colocar a cabeça no lugar. Essa é a ideia que Paulo está ventilando aqui. Ele sabe que muitas vezes, por causa de algum sofrimento, de um pecado, por causa de uma tentação, por causa de uma ilusão ou de uma mentira acreditada, ele sabe que muitas vezes existem situações na vida do crente que tiram a nossa cabeça do lugar. Ele sabe que muitas vezes estamos passando por situações na nossa vida que trazem dúvidas à nossa fé. Estamos passando por situações em nossa vida que levam a gente a querer murmurar de Deus. Estamos passando por situações em nossa vida que fazem a gente desanimar na fé, não querer mais negócio com Deus, não querer mais negócio com a igreja. E a solução que Paulo está, nessa visão tão realística da vida cristã, a solução que ele está tratando aqui para essa situação é o quê? Aconselhando uns aos outros. É quando cada crente está ali, sabe, empenhado em corrigir, em encorajar, em animar o seu irmão na fé. Sabe, irmãos, a gente precisa abandonar aquela visão individualista, tão típica da nossa época, da nossa fé. Não, eu cuido da minha vida espiritual e o meu irmão que cuida dele. É cada um por si, Deus por todos. Não dá, irmãos. Quando Paulo fala sobre estarmos aconselhando uns aos outros, se trata da gente se envolver nas vidas uns dos outros. Estamos abençoando uns aos outros, sabe? Naquelas situações, por exemplo, onde a cabeça de um irmão ela começa a sair do lugar, onde ele começa a desanimar na fé, outro irmão vai lá para aconselhar, para dar uma palavra de encorajamento, para dar uma palavra de ânimo, para dar uma palavra de cuidado, e assim nós cumprimos o nosso papel de cuidarmos uns dos outros, como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Muitas vezes a gente tem a ilusão de que esse papel do aconselhamento é só para o pastor, né? O pastor ele tem ali, e de fato é também papel do pastor, mas quando Paulo escreveu isso aqui, ele não estava falando para pastores, ele estava falando para crentes, para a igreja. Paulo está aqui deixando subentendido que todo crente ele tem essa responsabilidade de estar edificando o seu irmão na fé, com conversas santas que acontecem, sabe, na nossa vivência como igreja. É bem verdade que nem todo mundo consegue vir até aqui à frente, subir para um púlpito como esse, pegar um microfone, explicar um texto bíblico. Nem todo mundo tem essa liberdade, mas todo mundo pode chegar assim para um irmão. Qualquer irmão pode chegar para o outro e dizer: olha, vamos continuar confiando em Jesus, vamos continuar, porque Deus tem negócio na sua vida, tem propósito, vamos se animar, porque o céu é incomparavelmente melhor do que essa vida que a gente está vivendo. Vamos perseverar na fé, porque essas dificuldades aí, elas vêm, mas também vão embora, sabe? É estarmos aconselhando uns aos outros, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Alguém já disse que a igreja, ela precisa ser uma comunidade terapêutica, e é nesse sentido. Nós precisamos estar aconselhando uns aos outros. A base desse aconselhamento, como Paulo vai dizer, é a Bíblia, é a palavra de Cristo. A base desse aconselhamento não é a sociologia moderna, não é as filosofias correntes desse mundo, não é, sabe, as ideologias políticas. A base desse aconselhamento não são ideias humanas, não. A base desse aconselhamento é a Bíblia, é a palavra de Deus. É estarmos aconselhando uns aos outros, e a fonte da nossa argumentação, dos nossos conselhos, da nossa conversação, é a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo. E claro, meus irmãos, como Paulo vai dizer aqui, isso precisa acontecer do jeito certo. Isso precisa acontecer com sabedoria.
aconselhando uns aos outros, ele diz assim, com toda a sabedoria. Ou seja, não se trata só de você aconselhar o que é certo. Não se trata só de você conversar o que é certo com seu irmão na fé, mas se trata de você fazer isso da maneira certa. Isso porque existe muita gente que, infelizmente, sabe, até aconselha um conteúdo certo, mas faz isso de uma maneira errada. Até orienta, até encoraja com o conteúdo certo, mas faz isso de uma maneira errada, sabe? Pessoas que usam a palavra de Deus de forma arrogante, pessoas que usam a palavra de Deus sem compaixão, pessoas que usam a palavra de Deus às vezes para autoexibição, para exibir a si mesmo, para mostrar o seu conhecimento, ou para motivações torpes. Mas Paulo está mostrando aqui que aconselhar tem de acontecer, ou aconselhar tem de acontecer com sabedoria. Não é só falar o que é certo, mas é fazer isso no lugar certo, é fazer isso no tom de voz certo, é fazer isso com a motivação certa, é fazer isso naquele momento certo, no tempo adequado, sabe? Você fazer com que a palavra de Deus, ela caia no momento oportuno, não com autoritarismo, não com exibicionismo, querendo mostrar conhecimento, não simplesmente querendo se intrometer na vida do irmão para saber da vida dele de forma inconveniente, mas é fazer isso com sabedoria, com amor, com simplicidade, com delicadeza, aconselhando uns aos outros, mas Paulo diz com toda sabedoria, com toda sabedoria. O ponto simples de Paulo aqui, meus irmãos, para a nossa vida, é que esse aqui precisa ser o conteúdo das nossas conversas. Quando nós conversamos uns com os outros, quando estamos em comunhão uns com os outros, o conteúdo das nossas conversas precisa também ser bíblico. Bíblico. Vejam, graças a Deus, nós temos o privilégio de vivermos numa igreja bíblica. Nós chegamos num culto como esse, não temos a preocupação de ver coisas antibíblicas, heresias saindo desse púlpito, saindo desse louvor. Não, a gente não corre esse perigo, graças a Deus. Tudo que a gente vê num culto, nosso culto é bíblico, está lá na palavra de Deus. Ou a gente está lendo a palavra, ou está cantando a palavra, ou está pregando a palavra, ou está vendo a palavra na ceia do batismo, é a palavra lida, cantada, pregada, orada, tudo a palavra. Graças a Deus então, porque a palavra é o centro do nosso culto. Mas irmãos, será que a gente enxerga a centralidade da palavra também fora do culto? Tudo bem, quando a gente está aqui, a gente canta a Bíblia, prega a Bíblia, mas quando a gente está lá fora, será que a gente conversa sobre a Bíblia? Será que a Bíblia tem sido presente em nossos diálogos, em nossa rotina, no horário do café do trabalho, no horário do lanche da escola? Será que a palavra de Deus tem nos acompanhado em nossas casas? Será que a palavra de Deus tem nos acompanhado não só aqui na mesa da ceia do Senhor, mas na mesa de uma lanchonete depois do culto? Será que a palavra tem sido realmente o conteúdo da nossa vida? Eu digo isso, irmãos, porque às vezes nós temos facilidade de conversar sobre qualquer tipo de assunto. A gente conversa sobre entretenimento, sobre política, a gente conversa sobre economia, a gente conversa sobre saúde, sobre concursos, a gente conversa sobre futebol, sobre esporte, sobre celulares, sobre dinheiro, sobre notícias, por aí vai. Mas parece que quando se trata de conversar sobre a Bíblia, parece que a língua trava. Parece que o nosso contato e a nossa conversação com a palavra de Deus se limita muitas vezes a um ambiente, sabe, de culto, mas não dá para ser assim. Quando Paulo fala sobre a gente, ele diz assim, olha, é o seguinte, quando vocês estiverem ensinando, façam isso com a palavra de Cristo. Mas quer saber, quando o ensino terminar, quando o culto terminar, quando vocês estiverem lá fora, continuem conversando uns com os outros, aconselhando uns aos outros com a palavra de Cristo. É essa constância que a palavra de Deus precisa ter em nossa vida. Porque é assim que a palavra de Deus ela vai tocar cada área da nossa vida e cada pessoa da nossa igreja. É quando nós temos a facilidade de conversar sobre ela, a mesma facilidade que a gente tem de conversar sobre qualquer outro assunto da vida. Sobre qualquer outro assunto da vida. É a palavra sendo central em nossa comunhão. Mas além disso, meus irmãos, para a gente prosseguir, a palavra de Deus também tem de ser central na nossa adoração. Na nossa adoração. É outro ponto de Paulo aqui. Ele diz que a nossa adoração, ela precisa ser centrada em Deus, como está no texto aí, né? Louvando a quem? Louvando a Deus. Isso quer dizer que o alvo exclusivo das músicas, hinos, canções que nós entoamos aqui na igreja, precisa ser tão somente esse, Deus. Todas as letras que nós cantamos, todas as músicas que entoamos, todos os hinos que nós usamos para adorar a Deus, tem de ter tão somente o valor de Deus como primeiro lugar, como único lugar, como lugar exclusivo. Pode ser um negócio simples, irmãos, mas hoje nós vivemos num cenário evangélico, onde as músicas deixaram de adorar a Deus. Eu não estou falando de música do mundo, não, forró, funk, estou falando de música, às vezes, de crente, sabe? Música de uma pegada evangélica. Músicas que muitas vezes, sabe, são produzidas no mercado gospel
músicas que muitas vezes são feitas, são gravadas mais para viralizar no YouTube do que de fato para edificar vidas. Músicas que muitas vezes são produzidas mais para emocionar do que para edificar. Músicas, produtos de um mercado gospel, sabe, que é feito mais para lucrar, mais para ganhar dinheiro do que para ensinar alguma coisa sobre Deus ou para glorificar a Deus. São músicas humanistas, muitas vezes, carregando assim a capa de evangélica, né, música evangélica, que hoje virou moda já. Está na internet, de repente aparece a notícia, né, artista tal, não vai mais cantar funk não, agora virou evangélico, agora vai começar a carreira evangélica. Aí o cara está lá, eu não sou evangélico, eu sou um artista evangélico. Ele diz isso, eu sou um artista, eu produzo músicas, mas eu mesmo não sou crente não, mas eu produzo músicas que falam sobre Deus. E aí, infelizmente, o pessoal compra a ideia, né? Aí compra a ideia, compra CD, não compra mais isso, mas compra música, compra ingresso para show, compra todo mundo. Porque hoje nós temos uma geração de músicas humanistas que afagam o ego da pessoa, dos seres humanos, e colocam em primeiro lugar aquilo que eles querem. As conquistas pessoais, é o sucesso, é a sua vitória, porque Deus está obrigado a fazer isso por você, porque aquilo ali que você quer, Deus vai ter que fazer, porque vai ser a sua vitória e você vai determinar, e seus sonhos são os mais importantes. Conversa para boi dormir. Paulo está dizendo, louvando quem? Louvando a si mesmo? Louvando seus sonhos? Louvando Deus como se ele fosse um empregado nosso? Não, louvando Deus, louvando a Deus. Na contramão, então, desse cenário gospel evangélico da nossa nação brasileira, nós afirmamos isso aqui, as nossas canções e músicas têm de exaltar tão somente a Deus. É por isso que elas precisam ser o quê? Bíblicas, como Paulo vai dizer aqui, louvando com o quê, Paulo? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. De forma simples, Paulo está destacando aqui 2 tipos de louvores que nós cantamos na igreja. Primeiro, nós temos aqueles louvores que eles são diretamente bíblicos. São canções que são extraídas assim, diretamente da palavra de Deus. Não muda nada, a gente pega um texto aqui bíblico, a gente arruma um ritmo e canta, que é o caso dos salmos, né? Quando a gente canta um salmo aqui, é um louvor que não tem nem para que analisar, é bíblico e bíblico 100%. Mas tem outras músicas que, apesar de não serem diretamente inspiradas, bíblicas, e não estarem aqui literalmente na palavra, são hinos, são cânticos espirituais. São canções que têm um teor bíblico, que têm um conteúdo bíblico e que é totalmente adequado que a gente cante elas na igreja. O ponto central do apóstolo Paulo aqui, ao falar sobre salmos, hinos e cânticos espirituais, é que nós precisamos cantar só o que está na palavra de Cristo. É por isso que, vez por outra, né, Marclés, a gente está no grupo da banda e a gente fica conversando sobre uma letra, sobre outra letra, e aí essa letra aqui, o que é que você acha dela? E aí, o que é que essa parte aqui, será que pode ser entendida de outra forma? Por quê? Porque a gente tem de ter essa preocupação, e os nossos músicos, glória a Deus, têm isso, essa preocupação de estarmos cantando canções bíblicas, canções espirituais que são canções que fazem sentido com aquilo que o Espírito Santo revelou, que fazem sentido com aquilo que está na palavra. Não basta ter boas intenções, bons sentimentos, boas entonações, poesias, métrica, divisão de voz, um coral ou o que for. É preciso ter um bom conhecimento de Deus, uma boa teologia, canções bíblicas, salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas além disso, essa adoração, além de ser bíblica, ela precisa também ser uma adoração grata, precisa ser uma adoração de coração, louvando com o que o texto diz, com gratidão no coração. É louvando não só com a verdade, mas louvando também com a sinceridade. É louvando não só como a gente canta, né, em espírito, aqui dentro, mas louvando também em verdade, aqui na palavra. É louvando a Deus com essa sinceridade e a verdade estando no mesmo coração. É não uma adoração forçada, não uma adoração da boca para fora, não uma adoração cerimonial, ritualística, porque a gente tem que cantar, não, mas é uma adoração que nasce no peito, é uma adoração que flui da alma. É uma adoração grata, louvando a Deus, Paulo diz, com gratidão no coração. Meus irmãos, porque é isso aqui que torna o louvor aceitável. É isso aqui, é isso. Um louvor que tenha verdade, que esteja aqui na palavra, uma letra que de fato reflita o que Deus ensinou na Bíblia, e um louvor que tenha sinceridade. Um louvor que venha realmente do nosso peito, não é nem tanto aquilo que acontece aqui fora, se a gente canta com as mãos levantadas ou abaixadas, se a gente canta de olhos fechados ou de olhos abertos, se a gente canta, isso tudo tem o seu lugar, tem a sua importância, é dada a individualidade e espontaneidade de cada um, agir como quiser na hora do louvor, mas o que é essencial de cada pessoa no louvor, é que tenha o coração. Então, se as mãos estão levantadas ou abaixadas, se os olhos abertos ou fechados,
se o rosto está enxuto ou está lacrimejado, o importante é que o coração esteja aquecido, o coração esteja dedicado, o coração esteja ali grato diante de Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós e por tudo aquilo que Ele nos deu através de Jesus Cristo, cantando ao Senhor com gratidão no coração, com gratidão no coração. Mas em último lugar, meus irmãos, além da palavra de Deus ser central na nossa adoração, ela precisa ser central também na nossa condução, na maneira como a gente vive. O verso 17, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus tem de ser central em tudo que nós fazemos e dizemos. Ele diz assim: tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação. É com essas palavras aqui que Paulo ele abarca, sabe, a totalidade da nossa vida. Ele não deixa nenhum segundo da nossa vida de fora quando menciona essas duas coisas: o que vocês fizerem em palavras, o que vocês fizerem em ação. A conduta total da vida do crente precisa orbitar tão somente em torno da palavra. Ela precisa ser o sol da nossa vida, isso é natural. Lembra que eu disse para vocês que é uma cadeia de acontecimentos? Quando o coração ele está, como Paulo disse no início, quando o coração está inundado da palavra, o comportamento automaticamente vai estar santificado pela palavra. É uma pessoa que se encheu aqui dentro e que a palavra de Deus começa a aparecer aqui fora. Crentes que agem, que vivem de um jeito santo, na totalidade da vida deles. Lembrem disso, Paulo não diz tudo que vocês fizerem na igreja, façam em nome de Jesus, tudo que vocês fizerem no culto, não, ele não traz condições. Ele diz tudo o que vocês fizerem, em qualquer lugar onde vocês vão estar, é no mercado, é no trabalho, é no trânsito, é na faculdade, na escola, no lazer, no esporte, em casa com a família, tudo o que vocês estão fazendo em todos os lugares, deve refletir esse compromisso inabalável de viver a palavra, de viver tão somente aquilo que a palavra ensina. Porque, meus irmãos e irmãs, é esse compromisso de honrar a palavra com a nossa vida, toda a nossa vida, que vai fazer o mundo entender a grandeza do evangelho que a gente prega, que vai fazer o mundo entender a grandeza do evangelho que a gente canta, que a gente anuncia. É o que Paulo termina dizendo: a palavra de Deus tem de ser central naquilo que nós apresentamos. Tudo que fizerem, Paulo diz, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando Paulo cita aqui o nome de Jesus, ele não está falando sobre aquela fórmula que a gente usa no final da oração, aquela frase em nome de Jesus. Quando Paulo cita o nome de Jesus aqui, ele está nos dando a ideia de que nós somos representantes desse nome. Nós estamos aqui como espelhos, reflexos da obra de Jesus, da autoridade de Jesus sobre a nossa vida. É isso que nós estamos representando, é o nome de Cristo. Lembra quando nossos pais davam aquela cadernetinha, né? Hoje não tem mais não sei, talvez tenha em alguns cantos, mas aquela cadernetinhazinha pequenininha: meu filho, vá ali naquela bodega ali, vá lá e pegue 2 quilos de arroz e uma lata de óleo, ele vai anotar aqui e você volta. Aí a criança ia lá, sabe, feliz da vida, toda orgulhosa: estou aqui em nome de papai, vim aqui pegar 2 quilos de feijão, aí se esquece do resto, aí volta para pegar, é o quê? A lata de óleo, né? A criança às vezes nem sabe direito o que é que... Às vezes a criança está lá morrendo de vontade, bota um todinho também, uma bolacha chiada, né? A criança está lá morrendo de vontade também, mas ela não faz isso, por quê? Porque ela não estará por ela mesma, ela está pelo pai dela, pela mãe dela, ela está ali representando outra pessoa. Irmãos, na vida da gente, nós estamos aqui não por nós. Nossa obrigação não é mostrar quem nós somos, o que queremos, sabe? A nossa obrigação é mostrar quem é Jesus Cristo, o nome de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que o crente precisa viver de tal modo que o mundo entenda que Jesus é Senhor da nossa vida. Façam em nome de quem? Do Senhor, do dono de vocês, da autoridade de vocês, Jesus Cristo. É a gente viver de tal modo que o mundo possa olhar para nós e dizer: olha, esse camarada aí, essa mulher, quem manda na vida dele e dela, não é ele e ela, é Deus. Parece que ele faz algo sempre pensando em outra pessoa. E é a nossa obrigação, irmãos, é vivermos de tal modo que o mundo consiga identificar que Jesus é nosso dono. Não é só um negócio que a gente faz no fim de semana. Ele não é só uma agenda que a gente tem domingo à noite. Ele não é só um nome mágico que a gente usa quando as coisas estão dando errado. Jesus, faça alguma coisa aqui porque deu errado. Não, ele é nosso dono. Dono. A autoridade máxima da nossa vida. Porque ele nos criou, como Paulo diz em Colossenses 1,16, nessa mesma carta, porque ele nos redimiu, como ele diz em Colossenses 2,14, duplamente nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso dono, e quando a gente vive debaixo desse senhorio de Cristo, a gente consegue mostrar para o mundo quem é de fato o nosso Salvador. E irmãos, é o único caminho que a gente tem para evitar uma fé contraditória.
Hoje nós vivemos numa geração de evangélicos que representam uma coisa e vivem outra. Hoje nós vivemos numa geração de evangélicos que afirmam que servem Jesus, mas com as obras, as escolhas que eles fazem no dia a dia, negam Cristo, negam a salvação do Evangelho. Como está lá em Tito 1,16, confessam que me conhecem com a sua boca, mas o coração dessas pessoas, as obras dessas pessoas, reprovam elas. Sabe, e é isso que faz o mundo muitas vezes questionar a igreja. Porque o mundo olha para os colegas de trabalho, o mundo olha para os alunos, o mundo olha para os seus amigos, o mundo olha para os seus familiares e não vê nenhuma diferença entre eles e esses outros que se dizem crentes. Aí fulano de tal diz que é crente, mas ele tem a boca suja do mesmo jeito que eu tenho, ele se veste de forma inadequada da mesma maneira que eu me visto, ele negocia com as mesmas falcatruas e nós pelas costas como eu negocio, ele é um profissional preguiçoso, desleixado, da mesma forma que eu também sou, de vez em quando. A única diferença entre eu e ele é que às vezes ele vai para a igreja, eu não vou. Se nós damos esse tipo de testemunho no mundo, nós estamos fazendo o extremo oposto do que Paulo está ordenando aqui. Nós estamos pegando esse nome do Senhor Jesus Cristo e colocando esse nome na lama. Mas o caminho para evitar isso, meus irmãos, é deixar a autoridade da palavra de Deus governar a nossa vida como um todo. Um viver santo, um viver consagrado a Deus, onde nós mostramos para o mundo, dentro e por fora da igreja, que de fato Jesus é o nosso dono. Porque a única forma de nós pregarmos esse Deus que é transformador é vivendo vidas transformadas. É vivendo vidas transformadas. Então é com essas palavras que Paulo mostra o funcionamento de uma vida centrada na palavra. É quando a palavra é o centro do nosso coração, lendo a Bíblia, meditando a Bíblia, enchendo o nosso coração da Bíblia. É quando a palavra é o centro da nossa comunhão, tanto através do ensino, do que acontece na hora do culto, como em nossa conversação no nosso dia a dia, falando sobre a Bíblia. É quando a palavra é o centro da nossa adoração, quando nós cantamos não só com a verdade da palavra de Deus, mas também com sinceridade, com a nossa alma, e quando a palavra também é o centro da nossa condução. Quando tudo o que nós fazemos e dizemos, estamos fazendo por causa da palavra de Deus e representando para o mundo o poder que ela tem de transformar, o poder que ela tem de nos mudar completamente. Então, meu desejo, irmãos, é que Deus aplique esse texto bíblico em nossos corações e que dia após dia possamos firmar cada vez mais os nossos corações na importância da palavra de Deus em nossas vidas, na importância da palavra de Deus em nossas vidas.